Ópera apresenta Expogestão. Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E acho que é muito interessante falar desse tema após a palestra anterior, né? Que era como aumentar a empresa em 10 vezes. E aí a gente pode pensar que existe uma certa divergência entre esse tema, né? Qualidade de vida. Seria possível aumentar a empresa e manter a qualidade de vida? Seria uma coisa ou outra? Ou daria para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Aumentar a empresa, aumentar as atividades, as responsabilidades e, ao mesmo tempo, manter qualidade de vida. Eu vou tentar argumentar que talvez seja possível usando um pouco do que a gente chama de mindfulness. Eu sou Marcelo Demaso, como foi falado, eu sou da Universidade Federal de São Paulo. E lá a gente tem um centro que trabalha esse tema, né, em vários níveis. Na pesquisa, na formação de profissionais, em ações sociais e oferecendo cursos também nesse tema. É um tema ainda bastante pouco conhecido no Brasil. Talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar. Então eu vou tentar fazer uma apresentação geral do conceito, tentando contextualizar dentro na questão das empresas, da liderança, do desempenho. Antes de falar sobre isso, eu vou tentar falar um pouquinho do conceito. Se a gente fizesse um exercício agora, fechasse os olhos e tentasse focar na respiração, quanto tempo vocês imaginam que a gente conseguiria ficar, em média, focado numa âncora, por exemplo, a respiração, ou num ponto de apoio? Em geral, a gente consegue, hoje em dia, em média, ficar focado apenas 8 segundos. Há 5 anos atrás, eram 13 segundos. Então, a gente tem perdido a capacidade de estar focado no mesmo ponto. Então, para entender mindfulness, entender que a gente tem vivido uma época, na verdade, de desatenção plena, né? Agora, por exemplo, aproximadamente 47% de vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando, né? Ou mais, né? Porque é normal, a nossa mente funciona assim, né? A gente está presente aqui com o corpo, né? Mas planejando, pensando em coisas do passado, ou viajando por aí. Isso faz parte da nossa experiência, né? É assim que a gente funciona. E como eu estava falando, a gente tem perdido a capacidade de focar no mesmo ponto, ou de manter a atenção. Então, mindfulness, que a tradução em português mais usada é atenção plena, tem um componente bastante objetivo nesse sentido, né, de treinar a atenção. Mas não é só a atenção. Então, mesmo que vocês estejam prestando atenção no que eu estou falando agora, também a nossa mente faz naturalmente uma segunda ação, que é interpretar e julgar. Então, talvez vocês já tenham entrado em contato com esse tema em algum outro fórum, ou gostaram ou não gostaram, e a mente está produzindo em cima dessa experiência prévia, né? Que coisa chata ouvir mais uma vez esse tema, ou que legal, né? Estou super empolgado. Então, quando a gente entra em contato com alguma coisa, desde que a gente esteja atento, a nossa mente também tende a interpretar e julgar. Isso também é natural da mente humana. Mas, às vezes, a gente faz isso de maneira automática, né? Sem perceber o que está fazendo. Ou de maneira reativa, né? Às vezes disfuncional. Então, a gente, em mindfulness, um primeiro conceito, talvez o mais importante, é que a gente está treinando, na verdade, a mente num estado que não é o habitual do nosso dia a dia, que é estar atento e curioso na situação, aberto à situação. A gente chama de mente do principiante. Então, são coisas fáceis de falar, mas difíceis de fazer, né? Então, todo mundo concorda, mas daqui a 2 segundos, vocês já não vão estar prestando atenção ou vão estar pensando em outra coisa. Então, esse é o contexto, né, que tem a ver com o nosso dia a dia,
mas tem a ver também com as organizações. Então, como eu disse, uma pesquisa recente mostrou que aproximadamente 47% do tempo a gente não está pensando no que a gente está fazendo. A gente está pensando em outra coisa. Outra coisa bastante comum hoje em dia é o que a gente chama de multitasking ou multitarefa, né? Então, por exemplo, para crescer a empresa 10 vezes, eu poderia pensar que eu teria que fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Ou produzir mais fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E, na verdade, infelizmente, o multitarefa ele é pouco eficiente. Na verdade, a gente perde eficiência, em torno de 30% de perda de eficiência. 24% de aumento em dias perdidos por doenças devido ao estresse, desde 2009. Esses são dados do Reino Unido, aproximadamente 70 milhões de dias perdidos em um ano. Também associado ao estresse, que está associado à falta de atenção. E apenas 35% dos gestores realmente engajados no trabalho. Também um tema relacionado ao estresse, à atenção, à qualidade de vida no trabalho. Então, esse é o contexto que a gente tem vivido, né? Então, a gente tem vivido cada vez mais dias de trabalhos fragmentados, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Em geral, 12 projetos por vez, né? Muitas interrupções, 70 a 120 e-mails por dia, ou WhatsApp, ou mensagens, né, por novas tecnologias. Então, essa é outra nossa realidade. Então, como eu estava falando, a gente responde com multitarefa, mas, infelizmente, é muito pouco eficiente. As interrupções fazem com que a gente perca 30% a 40% da produtividade. E a gente sabe também que demora mais, toda vez que eu interrompo a atenção no que eu faço, demora mais para eu refocar. Então, tem um período de latência até que eu esteja focado na atividade que eu estou fazendo. Então, tudo isso explica a baixa produtividade com multitarefa. A gente se sente mais cansado, isso diminui a criatividade e vira um círculo vicioso. Eu me sinto mais pressionado, piora a minha concentração, piora a minha capacidade socioemocional. Então, esse é um outro contexto onde as técnicas de atenção, as técnicas de mindfulness poderiam ajudar. Então, o trabalho tem ganho em complicação e complexidade, que a produtividade não acompanha. Só um dado, né, de 2009, a média de e-mails era de 92 por dia, hoje em dia 187. Então, quanto mais a tecnologia de comunicação evolui, mais fica complicado o nosso dia a dia. Então, esses são os desafios, né, para os líderes modernos: manter a atenção, manter o foco, tentar produzir mais e, ao mesmo tempo, que isso traz um dia fragmentado, traz excesso de tarefas e leva à fragmentação da atenção. A colaboração em equipe, então, ter habilidades socioemocionais é um valor hoje em dia, para gerar valor pelo conhecimento, ao mesmo tempo que a gente tem uma overdose de informações e isso tira a nossa poder de habilidade socioemocional. E tempo para reflexão, introspecção e aprendizado, que também é importante, né, para a gente desempenhar um bom trabalho. E, ao mesmo tempo, a velocidade para poder crescer e produzir mais, tirando, né, essa oportunidade, deixando a gente viver no piloto automático. Então, esses são os contextos. Não sei se vocês se identificam com isso, né? Então, todos nós nos identificamos, né? Esse é um contexto bastante comum hoje em dia, e nesse contexto que as técnicas de atenção, né, que trabalham uma atitude específica, são importantes. Isso tem a ver com estresse no trabalho, né? Essa é uma pesquisa americana de 2013, perguntando para os funcionários, né, sensação de estresse todos os dias ou vivendo com estresse extremo, aproximadamente 40%. Acordar à noite devido ao estresse, quase 50%. Experienciar estresse, né, quase 80% no trabalho. Então, são contextos, né, que levam a essa situação de percepção de estresse, né, isso está cada vez mais comum.
e cada vez mais na mídia também, chamando a atenção. Outro dado, né? A Organização Mundial da Saúde prevê que o estresse e as suas consequências, então, está muito relacionado, né, a sintomas de ansiedade, depressão, dor crônica, serão, né, a segunda causa mais comum de incapacidade e mortalidade prematura por volta de 2020. A depressão será a primeira causa, né, de incapacidade e perder dias com qualidade de vida. E os custos sociais decorrentes disso, né? Faltas, rotatividade, as pessoas mudam muito de posto de trabalho, redução de produtividade, ansiedade e depressão. Então, o estresse, ele é natural. A gente está vivo por causa do estresse, né? Então, o estresse, na verdade, é demanda. E a gente se adapta às diferentes demandas. As nossas células estão vivas porque há uma demanda diferente entre o meio interno e externo. Então, isso faz parte, né, da natureza da vida. O problema é o distresse, ou o excesso de estresse. E também o hipoestresse, né? A gente não ter demanda, não ter incentivo. Então, a gente está falando do excesso de estresse. Então, o estresse pode ser negativo ou positivo, né? E outro conceito fundamental, hoje em dia, é o recovery, ou a capacidade de se recuperar, né? Isso tem a ver com aquela primeira pergunta que eu fiz. Então, como produzir mais, né? Como ter um trabalho eficiente, efetivo, e, ao mesmo tempo, não perder qualidade de vida. Então, esse conceito nos ajuda a entender a resposta. Então, ter momentos de recuperação, né? Não deixar com que chegue num ponto que o estresse me paralise, né? Ou que eu fique doente, ou que eu fique distante do trabalho. Então, aqui, mindfulness também entraria nesse conceito de recovery. A gente tem cada vez mais fatores de estresse no nosso dia a dia e cada vez menos tempo de recuperação. Então, aqui seria uma das funções, não só mindfulness, mas uma série de estratégias de gerenciamento do estresse, né, para promover mais períodos de recovery. Então, atividade física, ginástica laboral, outras várias intervenções, e mindfulness é uma dessas intervenções. Então, a gente está mais preocupado aqui com a resposta ao estresse, né? O estressor, logicamente, é importante, mas como a gente responde ao estresse, que é onde mindfulness pode nos ajudar um pouco mais, né? Então, mindfulness é um termo, como eu falei, ainda pouco divulgado no Brasil, né? No exterior, nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, ele já está bem mais trabalhado. E ele se refere basicamente a um estado mental, que é o que eu estava tentando passar para vocês no começo, onde eu consigo estar presente e, ao mesmo tempo, aberto e curioso à situação, ou seja, sem pré-julgar, sem reagir. Quantos de vocês ainda estão presentes aqui? Já diminuiu um pouco, né? Então, isso é normal, como eu estava falando, né? Então, a gente está tentando treinar um estado mental diferente desse. As pesquisas mostram que algumas pessoas têm mais essa capacidade de estarem presentes, né? Tem uma influência genética aí. Aproximadamente 30% da capacidade de eu estar atento, manter a atenção e estar menos reativo se explica pelos meus pais, pela minha influência genética. Mas a boa notícia é que 70% é treinável, né? A gente consegue treinar esse estado atencional. E para isso tem um conjunto de técnicas, ou a gente chama de práticas de mindfulness. Essas técnicas, para quem já conhece, elas são derivadas das técnicas meditativas. A gente tem trabalhado como técnicas de atenção, técnicas atencionais, onde se usa o corpo para treinar a atenção, como, por exemplo, a própria respiração. E o que está em voga hoje em dia, né, são os programas. Então, a partir do final da década de 70, né, do século passado, foram criados esses programas nos Estados Unidos, que eles estruturam essas práticas, né, e esses conceitos por meio de um programa. Esses programas têm uma cara padrão, em geral eles duram 8 semanas, um encontro por semana, onde essas técnicas são ensinadas e se tenta incorporar no dia a dia ou no trabalho. Então, esses programas nascem na área da saúde, mas se espalham pela sociedade em geral, na educação e nas organizações. Então, esse seria o processo para eu acessar esse estado mental, e se eu treinar com regularidade, eu consigo melhorar a minha característica. É parecido com atividade física.
Quanto mais eu treino, mais eu desenvolvo essa aptidão. E aí eu posso usá-la, né? Outra palavra que vocês vão encontrar no mundo de Mindfulness é awareness, também em inglês. Infelizmente, as traduções não são boas para o português. Que seria a partir de estar mais atento, estar mais curioso àquele fenômeno, a mim mesmo, eu consigo desenvolver mais autoobservação, mais autoconsciência ou metacognição. Isso no nível pessoal, relacional e no meu contexto, por exemplo, no contexto de trabalho. Esse conceito de Mindfulness já existe há milênios, né, nas várias tradições humanas, no budismo, no cristianismo, mas também nos gregos estoicos, né? Então, o que esses programas trouxeram foi uma inovação de linguagem, que se tirou qualquer conotação religiosa, né, uma linguagem universal para trabalhar Mindfulness como qualidade de vida, e uma inovação de processo também por meio dos programas, que tem um conteúdo definido, começo, meio e fim. Mas a ideia já existe há muito tempo. Então a gente brinca que é o treinamento do músculo da atenção, né? Mas não é só a atenção, é a atitude que eu comentei, da mente do principiante. Estar atento e menos reativo. Viver menos no piloto automático de maneira menos reativa. E, logicamente, exige motivação e intenção. Qualquer mudança comportamental exige motivação e intenção. E o que não seria Mindfulness? Tem uma ideia pré-concebida, né? Quando a gente fala dessa relação com meditação, com técnicas atencionais, a gente lembra de mente em branco. E não é o objetivo aqui, né? Essa é uma brincadeira. Meditadores anônimos, meu nome é João e faz mais de 36 dias que eu não tenho nenhum pensamento, né? Então não é nesse contexto, é no contexto de lidar melhor, né, com os pensamentos, com as emoções, o manejo do estresse, né? Então ninguém vai virar monge, ninguém vai se iluminar, não é nada disso. São técnicas atencionais para que eu tenha a melhor qualidade de vida e tente incorporar isso no meu trabalho. Então, como eu disse, uma contraposição ao que a gente vive geralmente, né? Ou no passado ou no futuro, enquanto as coisas estão acontecendo aqui agora. Estou trabalhando, penso em descansar. Vou descansar, penso no que eu tenho que fazer no trabalho. Então a gente sempre está, né, dissociado do que está acontecendo, né? Então as técnicas, elas são técnicas atencionais, são muito simples. Então depois quem quiser treinar um pouco em casa, existe uma série de textos na internet, de vídeos, né, programas, podem fazer os programas, os treinamentos. Mas basicamente a gente treina a atenção por meio de um ponto, uma âncora. Então eu tento manter a atenção na minha respiração. Em média, daí alguns segundos eu vou ficar viajando por aí. E ao invés de eu ficar viajando por aí, eu percebo que a minha mente se foi e tento voltá-la a prestar atenção na respiração. Então esse é um resumo do que é a técnica, né? E esse é um movimento que a gente chama de autorregulação da atenção, que é o nome técnico para isso. Isso tem uma série de implicações psicológicas, neurobiológicas, fisiológicas, né? Do ponto de vista psicológico, o que acontece é que a gente, ao pensar, a gente acredita que o nosso pensamento é uma verdade absoluta em geral, né? E o que a gente faz? A gente se empreende nele. Um pensamento gera outro pensamento. Ou algo agradável, eu tento manter o máximo possível, ou algo desagradável, eu tento sair daquela situação e crio mais pensamentos para resolver isso. E o que a gente começa a fazer ao treinar a atenção é como se a gente se desgrudasse, se desintoxicasse, se desidentificasse com os próprios pensamentos, podendo observá-los como eventos mentais. Eu posso escolher se eles são verdadeiros, se eles me ajudam, ou se eles só são algo que eu posso deixar passar. Então essa é a essência das técnicas para eu treinar esse estado mental, né? Então, para eu sair da prisão dos pensamentos. E isso, né, as pesquisas têm mostrado que tem um reflexo neurobiológico. Então, quando eu estou viajando, ativam-se algumas áreas do cérebro que estão relacionadas ao que a gente chama hoje em dia de Default Mode Network, como se as áreas estivessem pouco integradas. Quando eu percebo que a minha mente não está no lugar, está viajando por aí, eu já ativo outras áreas cerebrais. E se eu treino a atenção e mantenho e sustento, eu começo a treinar outras áreas, geralmente relacionadas ao córtex pré-frontal, que são áreas relacionadas às funções cognitivas,
memória, concentração, planejamento, raciocínio lógico. Então, um simples exercício de treinamento atencional produz efeitos no corpo inteiro, inclusive neuroplásticos, né, modificando a estrutura cerebral. No trabalho, né, seria a mesma coisa. Então, a gente treina, né, a motivação e a habilidade de estar mais mindful, nota quando há distração, né, nota quando há interrupções e pode refocar no que está fazendo, né? Então, aquele treinamento atencional me permite levar essa habilidade para o meu dia a dia, inclusive para o trabalho. E também na liderança, né? O líder, ele fica mais autorregulado, ele tem mais foco, maneja melhor o estresse e as interrupções, toma as decisões mais conscientes, pode ter uma melhor regulação emocional, evita padrões pouco adaptativos ou reativos, está mais presente com os colaboradores, melhora o autocuidado e melhora a percepção de valores, de senso de propósito. Logicamente, tudo isso é simples de falar e difícil de fazer, né? Então, por isso que as técnicas, os programas são importantes, porque se entende que isso é treinável, né? Eu consigo desenvolver essas habilidades. Como um efeito em cascata. Então, a partir de treinamentos simples, atencionais, eu regulo melhor o meu estado emocional, conheço melhor como eu funciono e consigo ter um comportamento mais adequado na minha vida ou no trabalho. Existem várias pesquisas sobre isso, né? Teve um boom a partir dos anos 2000. Hoje em dia tem um crescimento exponencial nas pesquisas sobre esses programas. Toda semana saem novos 20, 30 artigos científicos sobre esses programas, nas várias áreas da sociedade, saúde, educação e corporações. E na área da saúde, por exemplo, mindfulness tem sido tratado como uma opção terapêutica, né? Então, em casos de ansiedade, depressão, dor crônica, estresse relacionados à hipertensão, diabetes, então surge como uma opção terapêutica, não é mais medicina alternativa, mas opção terapêutica, funcionando tão bem quanto fármacos e outras psicoterapias. Para quem é gestor da área da saúde, esse artigo é bastante interessante, mostrando que as pessoas com depressão, por exemplo, que passam por esses treinamentos, usam o sistema de saúde de uma maneira mais efetiva e gastam, em média, $150 menos por ano, cada paciente com depressão. Então, existem já estudos de custo-efetividade mostrando dados bastante interessantes. Também efeitos no burnout, né? Esse é um modelo de burnout que fala em 3 fases. A primeira é a fase frenética, onde a gente, frente às demandas, ou frente ao excesso de demanda, pega mais tarefas. Vocês se identificam com isso? Esse é o frenético, né? Só que isso não se sustenta, porque a pessoa começa a se ficar distanciada do trabalho e perde produtividade. Então, mindfulness atuaria primeiro aqui num melhor balanço, né, entre trabalho e qualidade de vida, incorporando o recovery, melhorando a resiliência para que a gente não entre nas fases não produtivas do sistema de burnout, que é o esgotamento relacionado ao trabalho. Melhora da criatividade, vários estudos mostrando. Então, as pessoas que treinam mindfulness, elas estão mais abertas, além de ter mais períodos de recovery, menos cansaço, menos esgotamento, elas estão mais abertas ao que a gente chama de pensamentos ou ideias divergentes. Ou seja, eu saio dos meus padrões habituais de pensamento e raciocínio, estou aberta a novas ideias minhas e das outras pessoas. Então, esse é um efeito também de mindfulness aplicado ao mundo laboral. Como eu falei, tem uma série de efeitos neurobiológicos, só um exemplo. 8 semanas muda, por exemplo, a espessura, o número de conexões no hipocampo esquerdo, relacionado à aprendizagem, à memória, regulação emocional, e uma área que está diminuída na depressão e no estresse pós-traumático, né? Melhora, também aumenta a espessura, as conexões da região temporoparietal, relacionada à empatia e à compaixão. Então, tem uma série de estudos que falam, né, dos efeitos de mindfulness do ponto de vista neurobiológico. Essas pesquisas e o uso, né, tem gerado muita atração na mídia, né? Então, vocês vão ver uma série de reportagens sobre isso, ainda mais no exterior, mas tem chegado no Brasil também.
É só um exemplo, né, da Isto É recente, falando da nova meditação, que na verdade é Mindfulness. A edição da Forbes Brasil desse mês traz uma reportagem sobre Mindfulness. Esse é só um exemplo de busca, né, tendência de busca no Google. Aqui é Prozac, que é um antidepressivo, né, da felicidade, e aqui é Mindfulness. Então, número de buscas parecidas já no Google, no ponto de vista internacional. Quem tem iPhone, no aplicativo Health Data, que vem, né, naturalmente no aparelho, já tem lá uma parte para você registrar as suas atividades de Mindfulness, né, junto com atividade física, nutrição e sono. O Reino Unido, é interessante, ele tem trabalhado Mindfulness como política pública. Então, desde 2009, esses programas estão no sistema de saúde inglês, no NHS, e agora eles estão trabalhando como política pública em outras áreas da sociedade. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 130 parlamentares ingleses foram treinados nessas técnicas para que eles pudessem entender a política pública, né? Então, lá, eles estão investindo nisso, na saúde, na educação, no ambiente de trabalho e no sistema de justiça. Quando é política pública lá, tem dinheiro. Então, só como exemplo, um dos projetos de pesquisa que eles estão incorporando Mindfulness nas escolas tem uma verba, um projeto de pesquisa de 6 milhões de pounds, que é quase um edital de pesquisa inteiro no Brasil, né? Então, eles estão investindo pesado nisso, com base nessas pesquisas que eu mostrei rapidamente. Então, esse é o CD, que já não... quase ninguém usa mais, né? Mas ficou simbolizado do que recebem os pacientes lá no SUS inglês. Existem programas adaptados para as escolas, esse é um deles, o Care for Teachers, que é para professores, né? Tem também para as crianças, e programas adaptados ao mundo corporativo, às organizações, e o mais emblemático é o programa que a própria Google criou, né? Que é o Search Inside Yourself. Eles criaram uma empresa spin-off para treinar outras empresas nesse programa, né? Mas várias empresas têm usado isso no mundo inteiro e no Brasil também. E, além dos programas, né, se tenta incorporar algumas mindfulness na ideia do ambiente laboral, né? Então, ter tempos para recovery, ou não fazer nada, ou ginástica, ou mindfulness. Momentos de consciência, tem uma técnica que chama prática dos 3 minutos, onde as pessoas, em geral, usam para as reuniões, antes das reuniões, depois das reuniões, para concentrar, para fazer uma tarefa específica. Melhor manejo, né, das distrações, dos e-mails, por exemplo. Um ambiente mais mindful, com espaços, né, para esses tempos de recovery. O melhor reconhecimento das emoções e intenções, então, se deixa mensagens, reminders, né, para os colaboradores, para que eles tentem incorporar isso no dia a dia. E também se tenta fazer reuniões mais mindful e refeições em silêncio. Então, algumas empresas têm incorporado isso no ambiente de trabalho também. Então, vocês vão ver empresas fazendo uma breve prática de atenção antes de entrarem nas reuniões. Quem tiver interesse, a gente tem um congresso internacional. Esse ano, ele é um ano na Espanha, um no Brasil. Esse ano vai ser no Brasil. Esse é o site. E vão ter palestrantes do mundo inteiro falando sobre as várias áreas, saúde, mundo corporativo e educação. Esses são meus contatos. Esse é o contato do nosso centro. Existe uma série de materiais disponíveis, né? E eu fico à disposição, né? Para depois, se alguém quiser trocar um pouco mais de ideias sobre isso, conhecer mais o tema. E eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Ópera apresenta Expogestão.